Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda a mais uma dopamina. Estamos aqui iniciando mais uma jornada de dopaminas na semana. Na nossa primeira dopamina dessa semana, eu quero te convidar a já deixar o seu gostei, com aquele ânimo, com aquela alegria, compartilhar com as pessoas que você conhece, já deixar o seu bom dia aqui nos comentários. É muito importante essa sua interação. E se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda e já se inscreva no canal, habilita o sino de notificação para receber todas as informações de novos conteúdos. E também me acompanhe nas redes sociais. E agora, vocês estão prontos para começar a nossa dopamina de hoje? Mas antes de começar com a nossa frase do dia, essa semana nós vamos ter algo diferente nas nossas dopaminas. Nós vamos fazer ao longo dessa semana um estudo em cima de um texto base, onde vamos trabalhar todos os dias. Então, a cada dia, você vai receber uma dose diferente de dopamina para completar um estudo que nós vamos fazer durante essa semana. Então, prepare o seu coração, aumente sua expectativa e não perca nenhuma dopamina, porque elas vão se complementando. Combinado? Então, agora que você já sabe que nós vamos fazer esse estudo, vamos começar com a frase do dia. E a nossa frase do dia é: Deus não precisa que você esteja pronta. Ele só quer que você esteja disposta. Pegou a chave? Pegou a lição? Então já deixa o seu eita aqui com aquela vontade nos comentários, porque eu tenho certeza que seu coração já queimou aí para o que o Senhor vai falar comigo e com você nesta manhã e neste dia. E olha só que interessante, quando nós paramos para pensar nessa perspectiva de que Deus não espera que a gente já esteja pronto, que a gente já esteja preparado, que a gente já tenha tudo pronto e tudo já no esquema para fazer o nosso propósito cumprir. Ele não espera isso. Até mesmo porque muitas vezes ele vai chamar você sem que você tenha nada disso. Ele só quer uma coisa: a sua disposição, o seu desejo de ser usada por ele, o seu desejo de ser desenvolvida por ele. Então, você tendo a motivação e a disposição no coração de ser usada por Deus, não importa se você sabe ou não, se você tem talento ou não, Ele vai te usar. Lembra que a gente estudou na semana passada, no Marcos da Sabedoria, sobre a importância de você usar o seu potencial e não apenas a sua habilidade? É basicamente nessa mesma linha que nós vamos entender na nossa dopamina de hoje. Deus, ele quer que você não olhe só para aquilo que você não tem. Ele quer que você enxergue o potencial que você pode ser nas mãos dele. O potencial que ele enxerga em você. Então, pare de usar desculpas. Será que você está usando muitas desculpas aí para não viver o propósito da sua vida, para não cumprir aquilo que está no seu coração, ou até mesmo procrastinar aquilo que você já tinha que ter começado, mas não começou? Então, ao longo dessa semana, nós vamos entender 5 desculpas inspiradas em quem? Moisés. Moisés, quando ele foi chamado por Deus para libertar o povo hebreu lá da escravidão no Egito, ele não se sentiu apto, não se sentiu preparado, ele se sentiu extremamente desconfortável até mesmo com a missão, e ele procurou, assim, de todas as formas, não aceitar o desafio. E ele usou 5 desculpas e argumentos para tentar ali negociar com Deus e ver uma forma de escapar do propósito. Mas Deus trabalhou em todas as questões, todos os questionamentos, todas as dúvidas, toda a insegurança que Moisés apresentou ao longo, dessa conversa que nós vamos ver aqui, e nós vamos entender como Deus também quer trabalhar da mesma forma na nossa vida. Talvez você esteja se escondendo em algumas dessas desculpas, e a cada dopamina nós vamos aprender sobre uma nova desculpa que nós precisamos eliminar da nossa vida. Combinado? Então, a nossa desculpa de hoje está lá no registro que a gente encontra em Êxodo, capítulo 3. Então, o capítulo 3 é o capítulo-chave do nosso estudo dessa semana. E nós vamos destacar cada dia, cada dopamina, um versículo específico para a gente estudar essas desculpas que Moisés trouxe para Deus. Mas hoje, especificamente hoje, nós vamos ler um pouco do contexto para que você entenda toda a história e a gente já aborde, e já aprofunde no questionamento de Moisés. Então nós vamos ver o capítulo 3 de Êxodo, nós vamos ver do versículo 1 até o 12. E olha só o que o texto diz. Moisés cuidava das ovelhas
e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita! Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: Pere aí, pare neste lugar e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar santo e sagrado. E Deus continuou: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. E então o Senhor disse: Eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora, venha e eu enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Então agora nós vamos ver o que é o questionamento, como que Moisés recebe essa notícia e o que ele responde para Deus. Olha só o que diz no verso 11. Moisés perguntou a Deus. Então, a resposta de Moisés para tudo isso que acabaram de ouvir era uma pergunta. E a pergunta foi: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Vocês perceberam que a pergunta de Moisés foi literalmente assim: olha, mas quem sou eu? Que papel eu tenho? Que característica eu posso usar? Ou até mesmo como eu posso me apresentar para o rei do Egito? Eu não sou ninguém. Eu sou um fugitivo, inclusive. Vamos parafrasear, vamos pensar o porquê que ele questiona. Se você conhece um pouco da história de Moisés, você sabe que ele estava no deserto porque ele era um fugitivo. Porque ele tinha matado um egípcio para proteger um hebreu. Mas Moisés, então, quando ele ouve aquilo de Deus, ele fala assim: Deus, eu não sou ninguém. Quem sou eu? Esse questionamento não é um questionamento de: ai, Senhor, né, me ajuda, será que eu consigo? Não. Ele já questiona Deus falando assim: Senhor, acho que o Senhor se confundiu. Porque quem sou eu para fazer isso? Que papel eu tenho? Eu não tenho nenhum título. Eu não posso chegar na presença do rei e simplesmente falar que vou libertar o povo. Não tem cabimento isso. Então meio que ele está questionando a Deus pelo chamado que Deus estava fazendo na vida dele, porque ele não se sentia capaz, ele não se sentia apto ou preparado para fazer aquilo, e muito menos ele se sentia digno, porque ele estava se sentindo culpado ainda pelas coisas que ele já tinha feito. E se você tem acompanhado os estudos que nós estamos fazendo no Marcas da Sabedoria, nossas lives de todos os dias, segunda a sexta, 7 e 5 da manhã, você sabe que eu tenho ensinado sobre os temperamentos. E nós sabemos que o temperamento de Moisés é o quê? Um melancólico. Então, uma pessoa que guarda muito, coloca as emoções de uma forma muito intensa dentro de si e não trabalha. Então, Moisés, nesse momento, ele questiona porque ele estava acumulando muita coisa do passado, memórias do passado que marcaram ele de forma negativa. Então, ele não se sentia bem preparado ou até mesmo digno para fazer aquela missão. Só que sabe o que Deus responde para Moisés? Vamos ver? O verso 12 tem a resposta de Deus, porque Deus ele traz uma resposta para Moisés. É um diálogo aqui entre Moisés e Deus. Então Deus responde assim para Moisés: eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei.
Então a resposta de Deus para Moisés não foi assim: "Ô, meu filho, sério que você tá assim, preocupado? Sério que você não se sente capaz?" Não, não. A resposta de Deus foi muito direta e objetiva: "Eu estarei com você. Não precisa ter medo, porque se eu estou te enviando, você não vai sozinho. Eu estou contigo, eu estarei contigo." Só que nós vamos ver nos próximos dias que ainda não foi o suficiente Moisés ouvir isso do Senhor. Mas, como nós já estamos aprendendo aqui todos os dias sobre a importância de ouvirmos, de aplicarmos aquilo que nós estamos ouvindo, ouvir, pensar e agir, nós vamos fazer diferente de Moisés e não vamos esperar 5 questões serem respondidas para daí sim eu ter uma atitude, não é mesmo? Então, se hoje você está questionando a Deus, mas por que eu? Quem sou eu? Se você está questionando algumas coisas que Deus está pedindo para você fazer, ou algumas coisas que estão acontecendo na sua vida e você está aí se questionando, por que eu? Por que para mim? Por que isso? Por quê? Quem sou eu para passar por tudo isso? Se você tem vivido com esse questionamento, a resposta de Deus para você é: porque Ele está contigo e Ele está permitindo você passar por essa situação. Ele está te chamando para essa missão e você precisa entender que quando o Senhor está contigo, você não precisa temer mal algum. Então, não seja como Moisés, que depois de ouvir essa resposta, ainda continuou trazendo questões para Deus. Mas, se você tiver mais questões para Deus, fique tranquila, porque eu tenho certeza que ao longo dessa semana, todas as suas questões serão tratadas pelo Senhor. Mas a primeira questão é justamente a questão de você não confiar no propósito de Deus na sua vida e você se diminuir naquilo que Deus está te chamando para fazer. Você não tem se colocado de forma inferior àquilo que realmente Deus te chamou para ser? Será que você não tem fugido como Moisés estava fugindo? Será que você não tem se escondido como Moisés estava se escondendo? Será que você não tem questionado demais a Deus como Moisés questionou? Será que você não duvida muito do potencial que Deus te deu, assim como Moisés estava duvidando? É hora de você permitir que Deus use a sua vida como ferramenta nas mãos dele. Por você mesma, você não será capaz. Por você mesma, muitas vezes você vai querer desistir, e é fato. Moisés muitas vezes quis desistir, até mesmo quando ele já estava vivendo a missão. Mas o que fez Moisés ir até o fim, cumprir o propósito, não era a confiança nele mesmo. Não era porque ele, de repente, aprendeu a ser o melhor e o mais poderoso líder. Não. Era porque ele confiava em Deus e Deus o capacitava. Deus dava força a ele. Deus devolvia alegria a ele. Então faça o mesmo. Comece a pensar por que você está duvidando ou por que você tem questionado a Deus. Será que você está com medo de que realmente o Senhor não esteja com você? A palavra de Deus diz que ele estaria com Moisés. E se Deus te chamou para uma missão conquistadora, ele estará contigo. Paulo fala que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Então, se Deus te chamou para um propósito, não ache que ele vai deixar pela metade. Deus não é aquele que abandona a obra na metade, porque está difícil, porque não tem mais verba. Não. Deus, ele vai até o fim naquilo que começou. Agora, o ponto é, você continua até o fim? Ou você está parando no meio do caminho, ou muitas vezes nem iniciou, porque tem medo de não conseguir. Então, comece a pensar nesse questionamento que está aí no seu coração e pense da seguinte forma: é hora de você começar a enxergar aquilo que Deus pode usar através da sua vida. Eu queria desafiar você para no dia de hoje você parar para refletir pelo menos em 3 coisas que você pode ser usada por Deus. 3 áreas da sua vida ou 3 coisas que você hoje sabe fazer que pode ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Quais são suas habilidades? Quais são seus talentos? Que hoje você talvez não está usando o seu potencial para desenvolver, para usar essas habilidades, esses talentos da forma correta. Será que você não tem enterrado isso? Comece a pensar e tome uma decisão de não deixar mais com que esses questionamentos de quem sou eu? Será que eu sou capaz? Por que eu? É melhor ir outro? Deixe com que esses questionamentos saiam da sua vida. Permita que eles sejam arrancados por Deus da sua vida. Porque quanto mais você questiona, menos você faz. Perguntar para Deus não tem problema. Deus, ele ama quando você pergunta a ele. Mas questionar
porque você não acredita, porque você não confia no propósito, é muito diferente. Então, não questione, pergunte, mas pergunte para que você cresça e não para que você tente parar o propósito. Combinado? Então agora vamos orar em prol disso e essa reflexão aumente no seu coração e que seu coração comece já a trabalhar no seu posicionamento nesta semana diante desta palavra. Deus está contigo. Vamos orar? Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por uma palavra tão poderosa como essa. A partir do exemplo de Moisés, que questionou o porquê o Senhor o chamava, que questionou até mesmo se ele era realmente apto para fazer a missão. Mas o Senhor mostrou a ele e disse a ele que o Senhor estaria ao lado dele para fazer a missão ser realizada, para cumprir a missão. E não é diferente comigo e com as pessoas que estão vendo essa dopamina. Muitos de nós fomos chamados para obras e trabalhos, mas nós muitas vezes não nos sentimos aptas, prontas e até mesmo preparadas, dispostas a isso. Mas, Pai, nós queremos nos colocar à sua disposição, para que o Senhor possa cumprir em nós o teu querer e que nós tenhamos a certeza da tua presença ao nosso lado. E se em algum momento tivermos medo, que possamos lembrar que o Senhor estará conosco, que o Senhor está ao nosso lado. Assim nós oramos e pedimos para que o Senhor continue trabalhando em nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém. Agora que você entendeu a importância de se posicionar e não se esconder atrás do medo, você vai assumir esse compromisso aqui, junto com outras conquistadoras nos comentários. Você vai escrever o seguinte: olha, quando eu falo para você escrever, não é só para fazer por fazer, não. Coloque isso no teu coração e faça com fé, porque Deus ele está recebendo esse seu compromisso também, tá bom? Então, a hora que você vai escrever, não vou me esconder atrás de desculpas. Coloque esse não, mas bem enfático mesmo. Não vou me esconder atrás de desculpas. Chega de usar desculpas. Vamos vencer essas desculpas com ações? Pense, ouça, pense e faça a sua parte. Tenha ação, porque eu tenho certeza que você se surpreenderá com o resultado. Um grande beijo e até a próxima dopamina. Tô te esperando. Tchau, tchau!